vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais, que nós possamos louvar o Senhor agora nesse momento, aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Oh, oh, oh. E ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu
Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero glorificar a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de estar aqui compartilhando da sua palavra para a edificação daqueles que estarão a ouvir. Eu quero agradecer a Deus pelas vidas dos irmãos que têm trabalhado nos bastidores para a realização desses vídeos. Deus abençoe as vidas de vocês ricamente. Eu prefiro não citar nomes, mas quero louvar a Deus pelas vidas de todos vocês, pela iniciativa e pela contribuição para a realização desses vídeos, e espero eu que esteja trazendo edificação àqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Eu quero nesta feita fazer menção da palavra do Senhor, que se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 21, os versículos de 17 a 29, que nos dizem assim. No cabeçalho da minha Bíblia diz: Elias ameaça Acabe e Jezabel. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Matastes e, ainda por cima, tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porque já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasá, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: Os cães devorarão a Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendesse para fazer o que é mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a casa de Israel. Oremos, amado Deus e eterno Pai, no nome soberano de Jesus Cristo. Temos lido a Tua palavra, que é viva, santa, eficaz, poderosa e digna de toda aceitação. Concede-me graça, iluminação do Espírito Santo, revelação da mesma para transmitir a tantos quantos a ouvirão, em nome de Jesus. Cativa cada mente a tua obediência, que todo bloqueio mental, todo espírito roubador de palavra seja repreendido, e que todos que a ouvirem sejam de fato e de verdade edificados pela mesma e abençoados no nome de Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Eu quero nesta ocasião, após a leitura deste texto, trazer um tema para a nossa meditação.
E o nosso tema é: arrependimento atrai a misericórdia de Deus. Dispensa comentário falarmos o que significa a palavra arrependimento, mas ainda assim eu quero falar de maneira bastante breve. Dentre os muitos conceitos e significados da palavra arrependimento, arrependimento quer dizer mudança de mente, mudança de propósito, mudança de atitude, andar em outra direção. Esses são alguns dos significados da palavra arrependimento, visto que o nosso tema é arrependimento atrai a misericórdia de Deus. Quero falar desta feita sobre a vida de um rei chamado Acabe, juntamente da sua esposa chamada Jezabel e o profeta Elias. O texto, o qual nos foi lido, fala justamente dessas personagens. E eu quero começar falando sobre os pecados do rei Acabe. Lá no capítulo de número 16, os versículos de número 29 e 30 do mesmo livro dos reis, vai nos dizer que Acabe pecou mais do que todos os reis que reinaram antes dele. Tudo que você imaginar de coisas que Deus abominava, que Deus odiava, que desagradavam a Deus, o rei Acabe fez. Vai nos dizer ainda, no mesmo capítulo 16, versículo 31, as partes A e B, vai nos dizer que Acabe andou nos pecados do rei Jeroboão. Jeroboão fora um servo do rei Salomão, que quando Salomão vem a óbito, quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o trono, e foram ao rei Roboão e disseram a ele: olha, o teu pai fez pesado jugo sobre nós, alivia o teu fardo, alivia o jugo de sobre nós e nós te serviremos. 10 tribos de Israel falaram isso ao rei Roboão, filho do rei Salomão. E a Bíblia vai nos dizer que o rei Roboão pediu conselhos aos anciãos dos dias do rei Salomão, e os anciãos então aconselharam que o rei Roboão atendesse aos pedidos daquelas tribos. Mas a Bíblia vai dizer que o rei Roboão, ele não adere aos conselhos dos anciãos, ele vai buscar conselhos com os jovens que nasceram nos seus dias, que cresceram com ele. E os jovens aconselham o rei Roboão a dizerem o seguinte: se a mão do meu pai foi pesada sobre vós, o meu dedo mindinho pesa mais do que tudo isso. E por essa razão o reino se dividiu. Agora o rei Roboão reina sobre a tribo de Judá, e o rei Jeroboão passa a reinar sobre as demais tribos. Mas o rei Jeroboão, ele, após reinar, após assumir o trono, depois de um certo tempo, ele se tornou um rei idólatra e mandou fabricarem 2 bezerros para que o povo passasse a adorar, e isso causou bastante indignação em Deus. E Deus então chegou a destruir toda a descendência de Jeroboão. E a Bíblia vai nos dizer, como nós lemos aqui, que Acabe, ele anda nos mesmos caminhos, ele anda
nos mesmos pecados do rei Jeroboão. Acabe, ainda falando dos seus pecados, Acabe levantou um altar a Baal e construiu um templo a Baal. 1 Reis 16, 32. 1 Reis 16, 33 vai nos dizer ainda, falando sobre os pecados de Acabe, que ele constrói, ele edifica um poste ídolo. E no nosso texto, o qual nós fizemos a leitura, vai nos dizer que Acabe, ele se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Versículo 25, voltando para 1 Reis capítulo 21, versículo 25, vai dizer que ele se vendeu para fazer aquilo que era mal perante o Senhor. Ele fez grandes abominações, verso 26, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora diante de Israel, por ser um povo que muito pecava, que cometia abominações terríveis diante do Senhor. O texto vai dizer que Acabe fez essas coisas porque ele era instigado pela sua esposa para que fizesse tais coisas. A sua esposa o instigava, o incentivava, o induzia, o levava a cometer tais pecados. Então, queridos, aqui estão alguns dos muitos pecados cometidos pelo rei Acabe. Por conta desses pecados, Deus então fica insatisfeito, Deus fica irado, Deus fica indignado com Acabe pelos seus pecados. E Deus então, como nós lemos o texto, Deus usa o profeta Elias. Quando Acabe foi tomar posse da vinha de Nabote, Nabote possuía uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe, e o rei Acabe foi a Nabote para comprar a sua vinha, ou então trocar com outra, segundo ele. Mas Nabote disse que não venderia a sua vinha, por ser herança dos seus familiares, por ser algo valioso. Nabote não negociou os seus valores. Assim como, abrindo parênteses, você como cristão, como cristã, como servo, como serva do Senhor, nós como servos de Deus, nós temos valores que nós não deveríamos negociá-los em hipótese alguma, em ocasião nenhuma, por absolutamente nada. Ainda que porventura nos custe um alto preço, ainda que porventura venha nos custar a própria vida, mas nós não devemos negociar os nossos valores, tanto quanto aqui Nabote, em um contexto, melhor dizendo, totalmente diferente, mas Nabote não negociou a vinha. E o que é que acontece? Acabe vai para casa insatisfeito, zangado, e infelizmente no reino de Acabe, no reinado, quem mandava era a sua esposa Jezabel. Ela arma um complô, inventa mentiras, contrata homens perversos, homens de Belial, como diz o texto em outra ocasião, para que fossem e mentissem, dissesse que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e que fosse apedrejado. Então, assim acontece, Nabote é apedrejado até a morte. E Jezabel vira para Acabe e diz para que ele fosse e tomasse posse da vinha. E quando Acabe vai para tomar posse da vinha, então Deus manda o profeta Elias para ir lá e confrontá-lo e dizer para ele todas as coisas que iriam acontecer por conta de todas as suas maldades, por conta de todos os seus pecados, ainda por conta da sua conivência para com os pecados praticados pela sua esposa. Então eu quero falar também das consequências dos pecados de Acabe. O versículo de número 19, Deus mandou o profeta Elias dizer para ele assim: falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, mataste, ainda por cima tomaste herança.
dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu mesmo. Então a primeira consequência dos pecados de Acabe que viria sobre eles, porque, querido, diga-se de passagem, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Deus é misericordioso, a Bíblia diz que as misericórdias de Deus, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Ai de nós se não fossem as misericórdias de Deus, mas nós precisamos lembrar que Deus nos perdoa, quando arrependidos vamos a Ele e pedimos perdão. No entanto, as consequências dos nossos pecados nós arcamos com elas. E aqui então Deus fala de algumas consequências que viriam sobre o rei Acabe. Deus diz através do profeta que da maneira como Nabote foi morto, Nabote foi apedrejado fora da cidade e os cães lamberam o sangue de Nabote. Da mesma maneira Deus fala que iria acontecer com o rei Acabe. O rei Acabe seria morto também, e o sangue dele seria lambido pelos cães. Mas Deus prossegue ainda falando das consequências dos pecados do rei Acabe que viriam sobre ele. Versículo 21 diz: eis que trarei o mal sobre ti. Essa seria uma outra consequência dos pecados de Acabe que viriam sobre ele. Deus iria trazer sobre o rei Acabe o mal. Provavelmente traria alguma nação inimiga para que viesse, para que destruísse o reino, para que matassem a Acabe, porque o próprio Deus diz que traria o mal sobre ele. Prosseguindo no versículo 21, uma outra consequência, Deus diz: arrancarei a tua posteridade. Então Deus diz ao rei Acabe que a posteridade, os familiares de Acabe, ou seja, os seus descendentes, ou ainda a sua geração futura, Deus disse que iria arrancá-los da face da terra. Prosseguindo em consequências dos pecados de Acabe que viriam sobre ele, versículo 21 diz uma outra consequência: e exterminarei de Acabe todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Ou seja, Deus estava dizendo ao rei Acabe que ele não teria descendência, ele não teria substituto no trono para, após a sua morte, um familiar seu, mais especificamente um filho seu, assumir o trono. Mas Deus ainda fala de uma outra consequência sobre o rei Acabe. No versículo 22 ele diz assim: farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Ou seja, Deus iria exterminar, usando outros para fazer como fizera a Jeroboão. Por conta dos pecados de Acabe, a semelhança dos pecados de Jeroboão, toda a descendência do rei Jeroboão foi exterminada, por conta mais especificamente da sua idolatria. E Deus diz ao rei Acabe, através do profeta Elias, que as mesmas coisas aconteceriam com ele. Deus então, queridos, estava bastante insatisfeito com Acabe pelos seus atos, pelas suas atitudes, a ponto de, como já se fez menção, Acabe ter se vendido para fazer aquilo que era mal, para pecar contra Deus. Mas eu falei que o nosso tema é: arrependimento atrai a misericórdia de Deus. O mesmo texto vai nos ensinar que o rei Acabe, ele se arrepende, e ele então vai atrair a misericórdia de Deus para a sua vida. Ele vai atrair o perdão de Deus por conta de ele haver se arrependido. Quando Acabe escuta todas as coisas que o profeta Elias fala a ele,
O versículo 27 diz o seguinte: tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes. O ato de rasgar as vestes era como se ele estivesse escandalizando, perplexo, espantado, temeroso de tudo isso que viria sobre ele, sobre o seu reino e ainda sobre a sua descendência, sobre a sua posteridade, por tamanhos pecados que cometera, a despeito de ter sido advertido para que não enveredasse por esse caminho. Agora Deus então usa o profeta para ir lá e confrontar o rei Acabe. Deus usa agora o profeta para ir lá e apontar o dedo e dizer a ele tudo o que viria sobre si, sobre os seus e ainda sobre o reino por causa dos seus pecados. Acabe, ao ouvir tais palavras, Acabe então rasga as suas vestes. Mas Acabe vai além. Ele se cobre de pano de saco todo o seu corpo, e isso era um ato de humilhação quando alguém fazia tais coisas. Acabe, arrependido por ouvir o que viria sobre ele, ele cobre-se de pano de saco. Acabe ainda jejua, como diz no versículo 27. Acabe jejuou, ou seja, Acabe absteve-se de alimentos voluntariamente para alcançar a misericórdia, para alcançar o perdão de Deus. Acabe passou a dormir em panos de saco. Outra coisa que Acabe fez como sinal do seu arrependimento. E Acabe passou a andar cabisbaixo, triste, sem motivação. E isso são sinônimos ou demonstrações de que verdadeiramente houve um arrependimento da parte de Acabe aos olhos de Deus. E Deus sabe que era verdade, porque a Bíblia vai dizer que Deus não vê como vê o homem vê o externo, a aparência, mas Deus vê o interno, Deus vê o coração. E Deus viu no coração de Acabe, na sua onisciência, que tudo aquilo que Acabe fizera fora verdadeiro, que Acabe havia se arrependido verdadeiramente. Acabe não estava apenas fingindo, Acabe não estava apenas aparentando, mas Acabe estava arrependido de verdade. E com isso, o que acontece? Acabe fazendo essas coisas, Acabe chama a atenção do próprio Deus, porque, como disse, arrependimento atrai a misericórdia de Deus. Acabe se arrependeu de todos os seus pecados. Queridos, vivemos dias hoje nos quais a igreja do Senhor Jesus Cristo, principalmente, nos quais a sociedade tem enveredado por um caminho pecaminoso, tem enveredado por um caminho de que as verdades, elas não são mais absolutas, que as verdades elas são relativas, ou seja, o que pode ser verdade para mim, pode não ser verdade para outro. E por conta disso, e uma expressão que é usada no nosso meio cristão, não tem nada a ver. Às vezes as pessoas estão cometendo pecados, e estão dizendo que não tem nada a ver, acha que tudo é normal, que tudo é permitido. E a Bíblia nos ensina que tudo sim é lícito, mas nem tudo é conveniente para você, para mim, para nós como cristãos. E eu costumo dizer que mesmo que você pense, mesmo que você ache que não, mas você foi chamado para viver diferente, para ser diferente. E ainda que isso porventura escandalize outros, mas se for para agradar a Deus, vale a pena. Daniel, lá na Babilônia, vivendo no palácio, logo, viver no palácio, subtende-se que as melhores comidas, as melhores bebidas, as coisas de melhor qualidade
estavam ali no palácio. Mas Daniel, em uma certa ocasião, pediu, eu vou usar essa expressão contextualizada, pediu ao nutricionista, ou ao cozinheiro-chefe, como diz a palavra, que se alimentasse apenas de legumes e água, por conta da alimentação do palácio ser, a carne mais especificamente, ser algo sacrificado aos deuses. Imagino eu que de repente os jovens passavam com as suas bandejas de comidas, as melhores comidas, passavam até próximo de Daniel para provocá-lo, para ver a reação dele. Mas Daniel tinha um objetivo: agradar a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Daniel pediu para que o cozinheiro-chefe fizesse um teste com ele e com seus amigos Misael, Azarias e Ananias por um prazo de 10 dias, porque quando Daniel faz esse pedido, a Bíblia vai dizer que o cozinheiro-chefe ficou preocupado e disse: olha, pode ser que o rei veja que o corpo de vocês, a face de vocês, o rosto de vocês esteja desfigurado pelo fato de vocês não estarem se alimentando tão bem quanto os outros. E Daniel pediu para que fosse feito um teste por 10 dias, e a Bíblia vai dizer que após 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais fortes e mais robustos do que os outros. Então Daniel tinha um propósito, por essa razão ele procedeu dessa maneira, e Deus não deixou de recompensá-lo, de abençoá-lo grandemente. Mas voltando aqui para o nosso texto, para a nossa mensagem, o rei Acabe, quando ouve todas essas coisas, se arrepende e tem atitudes que demonstram que o seu arrependimento fora verdadeiro, e isso chama a atenção de Deus, isso atrai a misericórdia de Deus, a ponto de o próprio Deus dizer para o profeta Elias acerca do rei Acabe. O versículo 28 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita dizendo, Deus dizendo ao profeta: não viste que Acabe se humilha perante mim? Então, amados, independentemente dos erros, dos pecados, das falhas cometidas, praticadas, quando há arrependimento, a misericórdia de Deus entra em ação. Mas nós estamos vivendo dias hoje nos quais, principalmente a igreja do Senhor, precisa verdadeiramente se arrepender, às vezes da omissão, às vezes da desobediência, de tantos outros pecados, da mentira, que é a ocasião que parece-me que para alguns cristãos, alguns servos de Deus, mentir se tornou uma coisa natural. E não é natural mentir para você, querido, não é natural mentir para nós, porque a Bíblia vai nos dizer em João 8,44 que mentiroso e pai da mentira é o diabo. E um cristão, um servo, uma serva do Senhor que vive mentindo, eu digo que está mais próximo do caráter do diabo do que do caráter de Deus. Então a igreja do Senhor precisa se arrepender verdadeiramente. O Senhor Jesus, falando em uma certa ocasião, uma das igrejas da Ásia Menor, Ele disse: lembra-te, pois, de onde caíste, e volta às primeiras obras e arrepende-te. Então, faça uma reflexão nesta ocasião, neste momento, e veja se você, tanto quanto se arrependeu o rei Acabe. Vejamos se não estamos precisando também nos arrependermos das nossas práticas, das nossas atitudes, que somos conscientes de cada uma delas. E se precisamos nos arrepender, esta é a ocasião oportuna. Com o arrependimento de Acabe, com a humilhação de Acabe, Deus diz para o profeta que ele não iria trazer sobre o reinado de Acabe todos os males que ele falou que traria nos dias de Acabe. E Acabe passou, Acabe morreu, e depois da morte de Acabe vieram todas aquelas consequências que Deus havia falado para Acabe, porque infelizmente o seu filho, ao assumir o trono,
envereda pelo mesmo caminho de pecado o qual o seu pai havia vivenciado antes de se arrepender. Não passou a seguir o caminho do pai após ter se arrependido, porque se o filho tivesse procedido assim, a misericórdia de Deus continuaria. E amados, precisamos hoje nos arrependermos. A Bíblia vai nos ensinar no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, é um versículo muito conhecido, nosso, cristãos. A Bíblia vai dizer, Deus dizendo a Salomão, ao povo, naqueles dias, que quando o povo pecasse, quando o povo errasse, quando o povo fosse até levado cativo, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se arrepender, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, eu penso que essa pandemia a qual se está vivendo nos dias atuais, seja Deus chamando a atenção do seu povo para se arrepender, para buscá-lo, para se humilhar, para que ele em si venha sarar a nossa terra, venha perdoar os nossos pecados. A Bíblia nos ensina que Deus havia chamado o profeta Jonas e enviado ele para ir a Nínive, pregar, proclamar arrependimento por tamanhos pecados dos ninivitas. E a Bíblia nos ensina que os ninivitas eram um povo cruel, os assírios eram um povo perverso. Eles iam para as guerras, eles às vezes decepavam as cabeças, faziam montes e montes de cabeças dos povos que eles venciam. Eles encontravam mulheres grávidas, eles abriam elas ao meio, abriam seus ventres com as suas espadas. E a Bíblia nos ensina que Deus então envia o profeta Jonas para ir e proclamar, dizer que Deus iria destruir Nínive se eles não se arrependessem. E a Bíblia nos ensina que quando eles ouvem aquela mensagem, desde o rei até os animais jejuaram. O rei se arrepende, Jonas capítulo 3. O seu povo se arrepende e estabelece um jejum no qual eles se humilham, eles se dobram, eles se curvam, eles jejuam, eles oram, eles confessam os seus pecados arrependidos, e Deus então usa de misericórdia para com eles, porque a semelhança do nosso tema, a misericórdia atrai, ou o arrependimento, atrai a misericórdia de Deus. E como igreja do Senhor, como cristão, como servo, como serva do Senhor, se examine. A Bíblia manda que nós nos examinemos. A Bíblia diz: examinai, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Então se examine, querido, querida, e veja se porventura você não precisa mudar em relação às suas práticas, você não precisa se arrepender em relação a tais pecados que tem praticado. A igreja do Senhor, precisamos nos arrepender, precisamos nos humilhar, porque entendo, creio, acredito piamente, sem sombra de dúvida, que quando nos arrependemos, nós atraímos a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Quando nós nos arrependemos, Deus entra em ação, tanto quanto você leu comigo, você acompanhou comigo, não criei nada, não inventei nada, está aqui no texto. Acabe fez coisas terríveis, fez coisas abomináveis, mas quando Acabe se arrependeu, Deus entrou em ação com misericórdia, com perdão, e poupou Acabe, e não aconteceu nos dias de Acabe tudo aquilo que Deus havia proferido que aconteceria pelo seu arrependimento. E eu entendo que, como igreja do Senhor, estamos vivendo um tempo que precisamos nos arrepender, precisamos nos voltar para Deus verdadeiramente, não apenas de palavras, não apenas de lábios, não da boca para fora, mas nos arrependermos e nos humilharmos verdadeiramente, para que de igual modo venhamos atrair a misericórdia de Deus
para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Fique com essa palavra de reflexão, fique com essa palavra no seu coração e com esse tema: arrependimento atrai a misericórdia de Deus. O rei Acabe atraiu a misericórdia, os ninivitas atraíram a misericórdia, e tantos quantos se arrependeram dos seus pecados continuam atraindo para si a misericórdia de Deus. E eu entendo que estamos vivendo um tempo dessa forma, que precisamos nos arrepender para que venhamos atrair a misericórdia de Deus para as nossas vidas também, em nome de Jesus Cristo. Quero orar ainda com você neste momento, no nome de Jesus Cristo. Amado Deus e eterno Pai, no nome santo de Jesus Cristo, Deus da glória, ó Pai, te apresentamos as nossas vidas, eu te apresento a tua igreja nesta hora, neste momento, independentemente de placa denominacional, ó Pai, pedindo ao Senhor que venha, Pai, gerar nos nossos corações, no coração da tua igreja, o arrependimento, ó Pai, que verdadeiramente nos arrependamos de tudo aquilo, ó Deus, que porventura estejamos fazendo que não tenha agradado o teu coração, Senhor, a omissão, o comodismo, a indiferença, o descompromisso, a desobediência, ó Pai, em nome de Jesus, a desonra, Senhor, aos pais, a liderança, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, perdoa, Senhor, a tua igreja, perdoa o teu povo e desperta-nos, ó Pai, para que possamos verdadeiramente te servir em pureza, em retidão e santidade, e vermos o Senhor sarar a terra, e vermos o Senhor curar, e vermos o Senhor restaurar. Pai, como diz a letra de uma canção, Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Pai querido, que venhamos nos arrepender de todas as práticas que têm desagradado o teu coração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e assim vejamos a misericórdia do Senhor em ação, restaurando, sarando, curando, repreendendo o mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, te pedimos essas bênçãos nesta ocasião, ó Pai, e no nome de Jesus te agradecemos, que o Senhor venha estar abençoando, Pai, todos quantos, Senhor, ouvirão, Senhor, esta mensagem, e tratando, Senhor, individualmente, particularmente, intimamente, ó Pai, com cada um, Senhor, de maneira extraordinária e sobrenatural. No nome santo de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Louvado seja Deus para sempre.